Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos novamente ao canal Minha Mãe Costureira e hoje eu vou trazer 5 dicas para deixar a sua costura retinha, para facilitar aí na hora de você estar costurando, principalmente você que é iniciante. Você já olhou aquela barra e falou, nossa, que costura perfeita, um dia eu chego lá? Então, hoje eu vou passar dicas para você chegar lá de maneira mais rápida e fácil, mesmo sendo iniciante, porque costura torta, gente, até quem já trabalha com costura, quem já costura há muito tempo, acaba cometendo esse erro e às vezes fica um pouquinho torto. E olhar aquela barra com a costura certinha, né, retinha, vai te encher de orgulho, ninguém nem vai acreditar que você é iniciante. E para quem ainda não me conhece, meu nome é Poliane Santos e eu ajudo você, sim, você que está aí me assistindo, a costurar suas próprias roupas, mesmo sendo iniciante. Então vamos lá, pessoal. Por que treinar a costura reta? Ah, Poliane, isso aí a gente só não vai aprender com o tempo, não é a prática? Tem bastante gente que acha que só vai costurar reto quando costurar muito, que já tiver anos de profissão. Não, é importante que agora sim, no início, você já comece a treinar a sua costura, porque a costura retinha é treino. Você vai pegando o jeito, a mão ali, não segurar o tecido em cima, que quando a gente está iniciando, a gente tem um pouquinho de medo e é isso que acaba atrapalhando. Mas hoje eu vou passar para você dicas super simples e alguns erros que com certeza você está cometendo aí, por isso que sua costura está saindo torta. E a gente vai começar com o pedal da máquina. Mas a gente não ia falar de costura reta, porém, a gente vai falar do pedal da máquina. Sim, gente, não saber usar o pedal da máquina da forma correta vai atrapalhar sua costura e você vai costurar torto. Eu trouxe aqui o pedal da minha máquina, que é o que geralmente vocês têm aí, ó. Que é essa aqui. Tem aqui também o da mini máquina, mas o da mini máquina ela é bem pequenininha, então não tem tanto esse problema, né? Então eu vou explicar nessa aqui, que é a comum que vocês geralmente têm. Pode ser que a de vocês seja um pouquinho diferente, mas a base do nosso pedal geralmente é isso. Que é o quê? Você vai fazer desse jeito e você pisa aqui. E qual que é o erro que a gente comete aqui nesse início já, na parte do pedal que interfere na sua costura? Quando você vai pisar no seu pedal, é importante que o seu pé esteja o calcanhar aqui no chão e você pise com a ponta do teu pé. Por quê? Se você pisar com o seu pé levantado, você coloca toda a força do seu pé aqui, né, nessa parte, e a sua máquina vai ir mais rápido. Por isso que acaba saindo a costura torta, você não consegue controlar a máquina. Costura reta é saber controlar a sua máquina. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Presta atenção, nessa primeira parte, eu tô colocando a ponta do meu pé, que às vezes a gente fica na cadeira e acaba fazendo isso. Aperta com a ponta do pé. Então, o nosso peso do nosso pé tá todo ali na ponta do pedal. Por isso, a nossa máquina vai ser mais rápida, mais difícil de você controlar. Então, o jeito certo para você estar fazendo é assim, apoiando o seu calcanhar no chão e pisando com o seu pé todinho, com o pé inteiro, tá? Desse jeito, você vai distribuir o peso do pé e não vai forçar ali o pedal para ser mais rápido. Então, parece super simples, mas lembra aí, você já fez isso? Já aconteceu? Às vezes você tá na cadeira ali, você aperta ali a ponta do pé, que é o que a gente faz geralmente. A nossa máquina de costura é mais ou menos como um carro. Quando você vai dirigir também, se você apertar com a ponta do pé e colocar muita força, o carro vai acelerar e vai sair mais rápido. Sabe quando a gente está iniciando, aprendendo a dirigir, que você pisa e o carro sai com tudo e você se assusta? A máquina vai ser a mesma coisa. E outro detalhe que a gente tem, ó, é esse parafusinho, estão vendo? Eu peguei aqui uma chave para mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu consigo desparafusar aqui, ó. Vou subir um pouco ele. Vejam que ele subiu, então o nosso pedal encosta nele, ó. Se o nosso pedal encosta, ele não vai vir até o fim, certo? Agora eu vou apertar ele de novo para vocês... Opa! Vou apertar aqui ele de novo para vocês verem a diferença, ó. Só você ir coxando, é bem simples. Observe se tem aí no pedal de vocês, né? Ó, agora eu abaixei, tá bem menorzinho. E o que que acontece? Quando a gente pisar... Olha a diferença. O nosso pedal desceu quase todo. Então, se ele descer quase todo, o motor da máquina vai estar no limite. Então, vai acelerar e vai bem mais rápido. Então, eu indico vocês que vocês deixem ele assim, mais altinho, ó. Vou bater de novo para vocês verem a diferença, ó. Tá vendo? Aqui sobrou só um espacinho. Agora, eu vou soltar ele novamente. Vou dar aqui até com a mão, ele já tá soltando. Agora, eu deixei ele bem em cima, ó.
E quando eu descer, olha aqui a diferença, o espaço que deu. Então, só de você fazer essa regulagem aí, você já vai conseguir controlar o pedal da sua máquina de forma bem mais simples, bem mais tranquila. E aí, se você controla a velocidade da máquina, consequentemente, você vai controlar o seu tecido e a sua costura vai sair mais reta, certo? E a nossa segunda dica aqui da nossa costura reta é você treinar. Então, você pode pegar aqui um tecido, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês, ó. Estão vendo? Peguei uma caneta, uma régua, fiz alguns riscos, estou usando aqui TNT. Compra um pedacinho de TNT, não precisa ser um tecido já que você vai costurar, pra você economizar aí, né? Não ficar gastando tecido à toa. Então, você risca e treina, vai costurando em cima do risquinho, faz isso várias vezes. Ai, Poliane, que coisa chata, será que eu devo fazer isso? É importante, gente, se você tá iniciando, às vezes quando a gente tá ensinando, a gente tem aquela vontade, aquela ansiedade de já começar a fazer roupa. Mas o que acontece? Se você começa a costurar, faz torto ou dá errado, você acaba se frustrando e desistindo. Então é importante você fazer essas técnicas e treinando para quando você pegar uma roupa, você fazer bem, não perder seu tecido, fazer uma roupa maravilhosa, se orgulhar de você e querer continuar adiante, certo? Então é bem importante você treinar. Você pode fazer tanto para costura reta como para curva. Você pode fazer bolinhas, pode fazer um desenhinho, uma letra e seguindo. Desse jeito você vai treinando a tua mão, a tua coordenação para você fazer a costura reta, tá? Então essa dica aí também é bem bacana, dá para todo mundo fazer. Então se você tem uma máquina aí, já pega seu paninho, faz alguns riscos e vai treinando até você ficar craque. Nossa terceira dica para costurar retinho aqui é esse aparelhinho aqui, ó. Ele pode ser desse jeito, tem alguns outros modelos, mas trazer isso para vocês verem. O nome desse aqui é o guia magnético, que ele serve para ajudar você a fazer as costuras. Então, do lado de trás, ele é um imã, tá? Então, você vai grudar ele ali na sua máquina e ele não vai deixar o seu tecido ir pro lado. E aí, você vai conseguir costurar mais reto, porque ele serve como a lateral, né, do seu tecido. Vou costurar ali para vocês verem, vou costurar na prática para vocês verem. E aonde que vocês encontram esse guia? Geralmente é onde vende peças para máquina, tá? Casas de máquina, de aviamento, ou até lojas, assim, armarinhos. Você pergunta por guia magnético. E aí, vocês vão colocar essa pecinha na máquina de vocês, que eu vou mostrar agora como usar na prática. Então, eu já tô aqui na minha máquina. Como que a gente vai usar aqui o nosso guia? Essa parte aqui da máquina, ela é metálica, ela vai grudar o seu guia. Então, você vai colocar ele aqui, ó. Percebam que ele grudou. Então, você coloca ele na distância que você quiser, tá? Se for fazer uma barra, você coloca mais largo. Se for fazer só uma costura estreitinha, você coloca ele mais pertinho, grudadinho com o seu pé calcador. Agora, eu vou pegar aqui meu tecido, ó. Agora, eu vou vir com o meu tecido e quando eu passar aqui o meu tecido, ele não deixa que o meu tecido escorregue, que ele vá pra cá. E aí, então, a minha costura vai ficar mais reta. Vou fazer aqui pra vocês verem, ó. Ó, vou começar a costurar, deixar ele encostadinho. Então, o nosso tecido encosta no guia e ele vai costurando reto. Mesmo que eu ponha o meu tecido pro lado, vejam que eu tô empurrando aqui o meu tecido, o guia não deixa, então ele vai voltar, ó. Quando ele chegar perto da agulha, ele puxa o tecido de forma que a costura fique reta. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, ele não deixa o seu tecido ir pra lá. Deixa eu tirar ele aqui pra vocês verem. Se eu tivesse sem o guia, vou dobrar aqui. Aí eu posso estar costurando e eu não observo. E aí ele começa a entrar aqui. Agora eu começo a sair. Logo eu entro de novo, que é o que acontece quando a gente tá costurando. Principalmente se for uma máquina rápida. E aí depois, quando a gente termina a nossa costura, a gente vai olhar, ó. E tá tudo torto, ó. Desalinhado, né? Tá vendo? Ela tem que ter a mesma largura, né? Costura toda. Então, desse jeito aqui com o guia, vocês viram que a costura fica bem certinha, bem alinhada aqui com a nossa lateral. E aí, falando sobre isso, já tem um outro detalhe aqui que eu vou passar pra vocês. Uma outra dica, né? Nossa quarta dica aqui. Quando você for costurar, vou dobrar aqui de novo pra vocês verem. Um erro que a gente comete muito, ó. Vou colocar aqui o meu pezinho calcador. A gente tem mania de olhar pra agulha. Então, você começa a costurar e você vai olhando se a agulha tá reta. Mas você não deve olhar para a agulha. Você tem que olhar pro seu
calcadorzinho. Ó, tá vendo a distância que tá aqui? Tá vendo que tá sobrando só um pouquinho. Então, você vai ter que olhar pra ele e pensar, toda a minha peça vai ter que ter a mesma largura. Então, se você vê que começou a entrar um pouquinho, ó, tá vendo que ele tá sumindo? Você volta pra fora. E quando você olha pra agulha, você não consegue ter esse controle. Então, é bem importante, tá? Essa dica é bem importante e bem simples, né? Olha pro pé calcador, não olha pra agulha enquanto estiver costurando. E a nossa quinta dica, mas não menos importante, na verdade, eu acho que é uma das mais bacanas aqui, que vai dar pra todo mundo fazer. Poliane, mas eu não tenho esse guia, eu não encontrei, eu não tô podendo comprar. Como que eu faço? Eu gostei da ideia, mas eu não sei o que fazer. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês. Vou tirar aqui a base da minha máquina, pra ficar mais fácil de eu explicar. Então, a minha máquina tá aqui. Como que a gente vai fazer pra deixar a minha barra retinha sem ter o guia? A gente pode estar usando, ó, um grampo de cabelo, que todo mundo tem aí. E como que a gente faz pra encaixar e fazer ele virar um guia pra nossa máquina? Você vai pegar aqui o seu tecido, primeiramente você vai ver quanto que você quer costurar, né? Vamos supor que aqui a gente vai fazer a barra de uma calça, ó. Então, eu já deixei ele na largura aqui da nossa barra. Aí, você encaixa aqui o seu grampo até ele encostar no tecido. Não pode fazer isso aqui, tá? Fazer preguinha. Deixa ele só encostar, mas sem apertar. E aí, você vai medir aqui na sua máquina, deixa ele bem retinho no tecido. E você vai medir aqui, ó. Aqui, no caso, a minha agulha tem que descer bem aqui. Ó, vou descer a minha agulha só pra vocês verem. Vou descer aqui meu pezinho, ó. Então, eu vou fazer uma barra larga. Então, eu quero que a costura fique bem aqui. Vou medir aonde deu certinho aqui o meu grampo e vou colar ele com fita na minha máquina. Vou colar ele assim, ó, próximo aqui ao meu pezinho. Então, ele vai servir de guia. Deixa eu colar ele aqui pra vocês verem exatamente como que eu... Deixa eu marcar aqui com a caneta. Aqui a distância vai depender da barra que você tá fazendo. Você pode fazer ela menor, se eu subir aqui, ó, pode colocar ela aqui, se for uma barrinha estreita. Pode colocar ela aqui, se for uma barra bem larga, de repente um jeans. Então, você vai medir de acordo com o que você precisa. Eu quero a minha aqui. Então, eu marquei aqui, fiz uma marcaçãozinha. Agora, eu vou tirar o meu tecido. Vou pegar aqui, ó, um pedaço de fita. Pode ser essa fita transparente ou aquelas mais fortes, tanto faz. Vou abrir aqui, ó, o ganchinho, tá vendo? E vou pôr a minha fita aqui do lado de baixo e vou colar ela na minha máquina. Só é importante tomar cuidado nessa hora para não colar onde tem o dentinho aqui da sua costura, tá? Senão vai atrapalhar você a costurar, ó. Coloca ele aqui na lateral. Vai pegar em cima do dentinho, tira um pedaço. Ó, ela tem que ficar bem aqui na minha marcação. Vou colar, aí eu vou cortar esse excesso aqui pra não pegar aqui no dentinho da minha máquina, tá? Pronto, colei. Importante que fique bem firme, tá? Se você estiver usando uma fita crepe, alguma coisa mais estreita, você coloca 2 fitas. Ele tem que ficar bem firme. Agora, você vem, encaixa o seu tecido aqui, igual a gente tinha feito. Desse jeito aqui. Alinha ele lá no pezinho da agulha. Abaixa aqui o seu calcador. E aí, ele vai servir como guia, ó. Ele vai encostar aqui. E aí, é só você ir acelerando, dobrando aqui certinho o seu tecido, que ele já vai ajeitando pra você. Vou começar a costurar aqui pra vocês verem. Vejam que ele funciona igual guia. Se eu quiser mandar o tecido torto, ele mesmo vai forçar o tecido a voltar no lugar. E outra dica também que vocês podem estar fazendo, gente, que tiver muita dificuldade, passa essa barra antes de vocês costurarem, né? Que também facilita. Mas o guia vai te ajudar bastante, ó. O que vai acontecer? Se começar a sair, vou sair aqui pra vocês verem, ó. Ó, tá vendo? Conseguem enxergar aqui? Olha a distância que ele tá aqui. Então, se eu fizer isso, a minha costura vai ficar torta. Então, a única coisa que vocês têm que prestar atenção é sempre deixar ele aqui. Então, puxa o tecido, ó, vou voltar ele normal de novo. Força o seu tecido, sempre ficar encostado aqui no seu grampo. Terminei aqui, vou mostrar aqui pra vocês. E olha como que a nossa costura ficou retinha. Olha aqui a parte que eu entrei.
Tá vendo como ficou torta? Que é a parte que a gente viu que tava saindo aqui do nosso grampo. Olha a diferença dessa parte aqui pra essa parte aqui. Olha como tá retinho a nossa barra. Então, vocês viram? Não tem guia? Usa essa dica aqui, ó. Um guia super prático, super fácil de fazer. Todo mundo tem um grampinho aí na casa, né? Então, se você quer fazer uma costura mais estreita, é só você mudar ele de lugar. E colou, depois é só você tirar ele daqui e dá pra colar novamente, ó. Vou tirar, só é importante... Opa, saiu. Só é importante, ó, isso que eu ia falar. É importante colar ele por dentro, tá? Você vai abrir ele e colar aqui dentro. Não cola por cima, que daí não dá certo. Então, encaixa ele aqui. E cola. Vou colar ele aqui agora, desse lado. Ó, colei desse lado aqui pra gente fazer uma costura mais estreitinha. Pra vocês verem que dá certo também, se for uma barra mais estreita. Vou pegar aqui novamente o meu tecido. Vou encaixar aqui. Vejam que agora, mesmo que eu force, a distância tá bem menor, né? Então, o que vai fazer a diferença se a barra é mais larga ou mais estreita, vai ser você colar ele ou mais pra dentro ou mais pra fora. Então, agora eu movimentei ele pra cá e vou costurar aqui pra vocês verem como agora vai ficar uma barra bem estreitinha. Deixa eu mostrar agora aqui pra vocês como que ficou. Olha só. Agora, a gente tem uma barra bem estreitinha. Aqui a gente tem uma barra larga, aqui a gente tem uma barra estreitinha. E bem retinha. Então, vocês viram que só movimentando aqui o grampo, vocês conseguem a largura da costura que vocês quiserem. Ah, Poliane, mas só serve para barra? Posso fazer isso quando eu for fazer a parte de dentro para juntar? Pode também. Junta as duas peças e passa. Mas, geralmente, na barra é a parte que mais incomoda a gente, porque é a parte que fica aparecendo da peça, né? Então, essa é a nossa quinta dica, super bacana, super fácil de fazer aí. Acho que deu pra entender certinho, né? Então é isso, pessoal. Espero que tenham entendido. Vocês viram que são dicas muito simples, mas que vão fazer toda a diferença. Testem aí e aí vocês me dizem se vocês viram a diferença. E outro detalhe também, uma coisa importante que a gente não comentou aqui, que também faz muita diferença, é escolher o tecido ideal. Se você costurar algum tecido assim que é mais complicado, tem alguns tecidos que são mais difíceis de costurar. Não que sejam impossíveis, mas que eles complicam um pouquinho a vida do iniciante, se assim podemos dizer. Então, se você evite começar a costurar com esses tecidos. Então, se você gostou dessa ideia, já fica ligado que esse vai ser o nosso próximo vídeo. Como escolher aí o tecido perfeito para você ter uma costura perfeita. Então já deixa seu like, se inscreve para não perder essas dicas. Espero que tenham gostado. Dúvidas, deixa nos comentários. Então, beijo no coração, fiquem com Deus, que Deus abençoe e dê muita prosperidade, muitas costuras retinhas aí pra vocês. E não deixem de compartilhar, compartilha aí essa dica com alguém que tá começando, compartilha naquele grupo de costura onde tem muito iniciante, que eu tenho certeza que vai ajudar muito elas, certo? Então, até a próxima!